E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero ler um texto aqui com vocês, que está lá em Daniel, no capítulo 7, mas deixa eu fazer um pequeno resumo do porquê eu quero ler esse texto com vocês. Porque, assim, muitas pessoas, ao lerem esse texto, ele dá a entender que o pai, ele vem junto com o filho. No momento em que o filho vier, o pai está vindo junto com ele. Parece que os dois descem aqui na terra, né? Os dois descem aqui na terra e, a partir de então, os dois começam a governar juntos aqui, o que não faz o menor sentido. Então, primeiro nós vamos ler esse texto para a gente poder compreender o que esse texto significa. Eu vou mostrar, biblicamente, que não é possível que o Pai reine junto com Jesus no reino milenar. Tá? Então, o texto diz o seguinte, lá em Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 13, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Então, quem vem sobre as nuvens é o filho. É ele que vem. Aí o texto continua. Esse que vem nas nuvens, que é o filho, ele se dirigiu até o ancião de dias e o fizeram chegar até ele, ou seja, um grupo de pessoas fizeram o filho ir até o pai. No momento em que o filho vai ao pai, o pai então, esse ancião de dias, tá? Dentro desse contexto aqui, esse ancião de dias aqui dentro desse contexto é o pai, tá bom? Ele então dá ao filho o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então você está percebendo aqui o seguinte: o filho ele vem na nuvem, mas antes de tocar a terra, os anjos levam esse filho até a presença do pai e o pai então o torna senhor de toda a terra. Perfeito? Esse texto corrobora com o de Mateus capítulo 26, versículo 64, que diz assim: Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então observa que ele está sentado à direita do Pai, só que ele se levanta, porque ele tem que vir nas nuvens. Os dois não vêm sentados no trono, né? Aí vem... Não. Jesus vem nas nuvens, ele é que se levanta da direita do Pai, e na hora que ele se levanta da direita do Pai, os anjos o levam até o Pai, e o Pai então dá a ele a autoridade. Marcos capítulo 14, versículo 62. E Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Então, a primeira visão que o planeta Terra terá, no momento em que ele aparecer com grande poder e glória, é ele assentado à direita do Pai. Essa é a primeira visão que o planeta Terra verá. Principalmente os judeus verão isso. Eles verão o Filho assentado à direita do Pai. Então, o Filho se levanta da direita do Pai e os anjos levam o Filho até a presença do ancião de dias. E o ancião de dias, então, o unge, né? Isso está lá no Daniel capítulo 7, perdão, Daniel capítulo 9, versículo 24, até que é necessário se cumprir as 70 semanas para que se unja o Santo dos Santos. Quem são os santos? Somos nós. Quem é os santos? Dos santos? É Jesus. Neste momento aqui, se faz necessário o pai legitimar o filho. Principalmente os judeus precisarão ver isso. O pai legitimando o filho. Então, quando aquele texto de lá em Apocalipse, no capítulo 11, verso 15 em diante, que vai dizer que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, não é que o Cristo e o Pai irão reinar juntos, mas é que agora, ainda que os reinos passem para a posse dos dois, o representante legal do Pai aqui na Terra é o Filho.
quando aquele texto de Salmo 110 vai dizer, né, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, esses inimigos que vai ser posto por escabelo dos seus pés ali, são os inimigos que vão estar enfrentando ele ali naquele momento no tocante ao Armagedon. Esses são os inimigos. Está lá escrito no Salmo 110. Só você ler lá. Está bem claro o texto, que esses inimigos que está se falando ali não é a morte, né, que é o inimigo, porque a morte já foi colocada debaixo dos pés dele quando ele ressuscitou. Não é a morte que ele está se falando ali. Ele está falando daqueles inimigos mesmo, que há aquele enfrentamento no Armagedon. Agora, quando o texto de 1 Coríntios 15, a partir do verso 25, 27 por ali, vai falar que é necessário que ele reine até que ele ponha todos os inimigos por escabelo dos teus pés, então ele vai e passa a autoridade ao Pai, esses inimigos, o último a ser vencido é a morte, aí sim tem a ver com o julgamento final, aonde a morte é lançada no lago de fogo e enxofre. Essa morte que é lançada no lago de fogo e enxofre é o último inimigo a ser vencido. Aí, então, no reino eterno, o Filho passa o reino para o Pai. Se eu disser que o Filho vai passar o reino para o Pai no reino milenar, quando começar o reino milenar, então eu sou obrigado a dizer que o Filho está reinando hoje. Porque é necessário que ele reine. É necessário que ele tenha um período de reinado. Se eu disser que Jesus está reinando hoje, aí eu me assemelho aos amilenistas, porque os amilenistas ensinam que Jesus está reinando hoje. Então preste atenção, olha como é que os textos se casam. O Filho, ele precisa receber do Pai a autoridade para reinar. Então, no toque da sétima trombeta, os reinos do mundo passam a ser nosso Senhor e seu Cristo, e o Filho, então, como representante legal, o Pai reina por meio do seu Filho. Igual o julgamento do tribunal de Cristo. O texto diz que Deus julgará por meio do seu Filho. Então, o julgamento do tribunal de Cristo ali, o Pai, ele vai julgar por meio do seu Filho. O Pai, ele vai reinar por meio do seu Filho. Essa autoridade, esse bastão que vai ser passado para o Filho, as nações verão, e principalmente Israel, vai ver ali o grande eterno, né, o Deus de Israel, o Pai, passando a posse do reino para o Filho a quem eles transpassaram. E aí eles vão chorar amargamente, como quem chora pela morte de um filho primogênito. O Filho, então, que vem nas nuvens do céu, e essa é toda a dinâmica, a gente não vê em nenhum momento na patrística alguém dizendo que o Pai vem junto com o Filho, você não vê isso daí. Você vê sempre dizendo que o Senhor vem, que o Senhor virá nas nuvens, que Jesus virá, né? Que o Messias vem. É sempre focado na pessoa de Jesus. E aí sim, neste momento, quando o Senhor vir nas nuvens do céu, ele vem sozinho. Mas, antes de tocar na terra, esta visão no céu vai acontecer. As nações, Israel, verão o Filho do Homem recebendo o poder do Pai. Por isso que ele vem com a glória do Pai. Né? Ele carrega a glória do Pai, porque o Pai dá essa autoridade para o Filho reinar por 1000 anos. Por isso que o nome desse reino é o reino messiânico. Por que é um reino messiânico? Porque é o reino do Messias. É ele que se assentará no trono de Davi. Esse trono de Davi nada mais é do que o trono em que Davi se assentou. Por isso que é trono de Davi. E por que nós vamos nos assentar no trono de Jesus? Quando diz que nós vamos nos assentar no trono de Jesus, não é que nós vamos nos assentar nesse trono físico dele, mas é que nós vamos compartilhar desta autoridade de reino, porque nós vamos nos assentar no trono do Filho, Filho esse que sentou no trono do Pai. Então é um compartilhar de reino. Por isso que nós somos co-herdeiros com ele. É um compartilhar. Não é que eu vou ficar sentado no trono, chega para lá, Jesus, para me caber aqui, senta um pouquinho para lá. Isso. Né? Não é sentar no mesmo trono que ele, mas é
participar da mesma glória de reino. O trono implica em governo. Jamais que eu vou me assentar no trono do Pai. Jamais que eu vou me assentar no trono do Filho, que o trono dele é um trono, né, de Deus, de Israel. E o trono do Pai é um trono espiritual, gente, não é um trono físico. Não é? Ele é espírito. Como é que é essa história? Então, tem que se pegar o feeling da profecia. Quando nós vamos nos assentar no trono do Filho, Filho este que se assentou no trono do Pai, não está falando ali de geografia, está falando ali de compartilhar de autoridade, de governo. Agora, os textos estão bem claros quando vai falar sobre aquele descendente que tem autoridade para se assentar no trono de Davi, é só Jesus. Ele é o descendente de Davi. Eu não sou descendente de Davi. Eu sou descendente de Davi? Não sou. A única descendência espiritual que eu faço parte é a descendência de Abraão, mas nunca descendente de Davi. O único descendente, filho de Davi, que vai se assentar, que tem, né, como esse nome, né, filho de Davi, é Jesus. Ele se assentará nesse trono. O trono é dele. O trono é dele. Logo, esse trono estará em Israel, estará em Jerusalém. E Jesus reinará a partir dele. Por quê? Porque o Pai entregou esse reino a ele ali quando ungiu o Santo de Santos. Naquele contexto que eu já citei, de Mateus 26, de Marcos 14, não é isso? Deixa eu pegar aqui o texto. Mateus capítulo 26 e Marcos capítulo, deixa eu pegar aqui, 14, isso aí, Marcos 14, 62. Mateus 26, 64, Marcos 14, 62. E aí Jesus vem na glória do Pai. Por que Jesus vem na glória do Pai? Porque ele recebeu essa glória do Pai. O Pai deu essa glória para ele poder reinar. Mas ele precisa reinar primeiro para, depois que vencer o último inimigo, que é a morte, não é vencer a morte, porque ele já venceu a morte, mas ele não lançou a morte no lago de fogo e enxofre. Nem no reino milenar a morte será lançada no lago de fogo e enxofre, porque as nações ainda vão morrer. Então isso também não tem a ver com a igreja, porque Jesus faz parte da igreja, e ele como cabeça venceu a morte. E nem por isso a morte foi extinta da terra. Ele venceu a morte, mas a morte continua atuando. A igreja vai vencer a morte, mas a morte continuará atuando. Então, quando é que a morte vai deixar de atuar definitivamente, uma vez por todas? Quando será vencida em definitivo? No julgamento do grande trono branco. Aí sim, uma vez que a morte é 100% vencida, ele então passa para o Pai o trono, ou melhor dizendo, o reino, ele passa para o Pai o reino. Então o Pai, ele reina aqui na terra, mas junto com o Filho. Você está entendendo? Porque antes o Pai estava no céu, e só o Filho estava aqui na terra. Agora o Pai vai estar aqui também na terra, junto com o Filho, e ambos estarão na Nova Jerusalém ali reinando. Os dois tronos, os dois agora estão sentados, irmãos. Jesus precisa se levantar à direita do Pai. Não são os dois que se levantam ao mesmo tempo. É Jesus que se levanta. Você vai perguntar, então como é que o mundo vai ver o Pai então? É igual Estevão. Estevão não viu a glória do Pai lá, Jesus sentado ao lado dele? Vai ver a mesma coisa. Não é que eles verão a face do Pai, que ninguém pode ver a Deus. Mas eles verão a glória, eles saberão que é o Pai ali. Vocês vão saber disso. Então, essa cronologia é perfeita, ela não tem contradição, ela se encaixa com os profetas de uma maneira tal que você enxerga clarissimamente, né, a questão ali dos reinos. Salvo, se você for amilenista. Aí se você for amilenista, você vai dizer sim, né, que Jesus está reinando hoje, que ele venceu a morte, mas que vencerá a morte definitivo quando o reino de Deus for estabelecido na terra junto com o Pai, e aí a igreja vai ficar com Jesus para sempre. Aí você cancela as nações, cancela o reino milenar, porque o reino milenar já foi, o reino eterno já é instituído no ato da vinda de Jesus no arrebatamento. Aí é um milenista clássico, né, que ensina isso. Se você não é milenista, você é um milenarista. E todo milenarista entende, né, que Jesus não reina hoje, Jesus não está reinando hoje. Precisa primeiro Satanás ser preso para Jesus reinar. E aí
ele passa o reino para o Pai, quando ele finaliza o reino dele e lança a morte no lago de fogo e enxofre, é o último inimigo a ser vencido, de fato, né? E agora sim, Jesus ele pode reinar, né, junto com o Pai, e o Pai tem a primazia de tudo, sendo Deus que ele é, ele sendo tudo em todos. Certo, gente? Se daí ficou alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, coloca aqui, né, nos comentários. Deus te abençoe. Fica essa palavra em nome de Jesus.